meses de implantação para a Colgate, tá? O nosso objetivo inicial era conseguir aqui fazer a virada de todas essas lojas em um único mês. Por quê? Tá? Vou explicar o porquê que a gente teve essa expectativa. A gente sabe que esse é um processo complexo, né? Conseguir fazer a aplicação de um planograma, porque envolve toda uma preparação da loja, em disponibilizar uma pessoa, em fazer uma adaptação de mix, né? Então, a gente sabe que tudo isso está envolvido nesse processo de execução. Mas o ponto é, a gente deu esses 2 meses justamente, né, para que se vocês executassem algo ou ficassem com dúvida, executassem algo que precisasse de ajuste ou ficassem com dúvida na hora de executar, que a gente tivesse um tempo aqui, um espaço de tempo confortável para conseguir atender todos vocês e ajudar todos vocês a conseguir executar, tá? Então, a gente colocou aqui uma média de pelo menos aqui sendo assim, deixando uma média confortável para as lojas, né? Que se vocês conseguissem realizar aqui numa semana, disponibilizar uma pessoa, enfim, em uma semana vocês conseguiriam realizar todo esse planograma. Em todo caso, a gente teve esses 2 meses, mas o nosso objetivo, né, como a gente tinha passado aqui no primeiro mês, era de fato a gente conseguir virar todas essas lojas em um único mês. Hoje, aqui a ideia, né, é que a gente faça essa reunião durante o trimestre, tá? De 3 em 3 meses, eu adiantei justamente para falar um pouco sobre como foi esse mês. Então, e também para fazer uma apresentação para vocês, vou fazer aqui no final, deixar para o final a surpresa boa, tá? Mas a ideia é que a gente consiga falar um pouco das dificuldades que a gente percebeu que as lojas tiveram, então a gente quer compartilhar com vocês, porque de repente a dificuldade de um é a dificuldade que o outro teve. Em geral, a gente sempre vai dar essas dicas quando a gente perceber que uma loja ou mais de uma loja teve uma dificuldade significativa e relevante ou alguma dúvida significativa e relevante, a gente sempre vai trazer para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Então a gente sempre vai replicar isso para vocês lá, não fiquem preocupados em caçar os e-mails, que a intenção é sempre que vocês tenham uma informação rápida, um acesso rápido à informação lá no WhatsApp, que é uma ferramenta que a gente utiliza em grande parte do nosso tempo. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco das execuções que a gente teve durante esse processo, das aprovações e do envolvimento das lojas, do engajamento das lojas e das redes para participar, tá bom? Bom, só para reforçar o nosso objetivo, eu falei que um dos objetivos era a gente virar todas essas lojas aqui que a gente incluiu em um único mês, tá? Mas a ideia principal aqui é a gente conseguir desenvolver a categoria de higiene oral, tá? Que nesse momento, nesse projeto, é em parceria com a Colgate, mas que a gente consiga fazer isso e premiar vocês. Essa é uma categoria que vocês já têm em loja, né? Então, não é uma surpresa para vocês, né? Esse final. Então, é uma categoria e grande parte desses produtos vocês já trabalham. Então, a proposta aqui é que a gente consiga organizar essa categoria, né? E tenha aí uma posição estratégica em relação ao mercado, que a gente consiga ser competitivo com o mercado em geral. Então, a gente considerou, sim, na nossa análise, tá? Todas as informações que a gente recebeu de, eu posso colocar um produto, eu posso não colocar esse produto que vocês estão colocando, que é concorrente Colgate, colocar esse daqui que vende muito na minha região? Pode colocar. Então, a gente analisou caso por caso, eu analisei junto com a Mica, no primeiro momento, todas as fotos que a gente recebeu, tá? Todas as fotos. A gente ligou para as lojas que a gente teve que a gente percebeu que tinha algum ajuste necessário. Eu liguei para essas lojas, a Mica ligou para essas lojas, então a gente veio bem próxima desse primeiro momento de implantação, tá? A ideia é que vocês façam essa execução, que vocês tenham esse trabalho duro, assim, só uma única vez, e que o restante do período do projeto vocês consigam fazer somente a reposição do planograma que vocês conseguiram executar, tá bom? Bom, o projeto tem a duração de 6 meses e a ideia é que pelo menos de 3 em 3 meses a gente sente aqui e a gente consiga dar esse tempo, né, para vocês trazerem o que vocês tiveram de percepção de ganho, se fez realmente diferença. É uma categoria nova para a gente, mas a ideia Oi, Salu, tudo bem? Oi. Obrigada por entrar aqui. Então, a ideia é que durante esses 6 meses a gente consiga escutar vocês. Então, é uma categoria nova pra gente, e como são vocês que estão aí na ponta, como são vocês que têm conhecimento de causa aí pra falar, a ideia é que a gente consiga fazer essa revisão do que tá dando certo, do que não foi tão eficiente, do que a gente pode melhorar, tá? Então, a ideia é a gente construir isso daqui junto,
tá? E chegar em num consenso do que é o ideal para a categoria no nosso modelo de negócio, tá bom? E tem uma particularidade quando a gente olha em relação ao mercado. Então, a gente tem aqui coisas para desenvolver e assim um espaço gigante de oportunidades em diversas categorias, mas falando dessa aqui, né, a gente tem aí muitas possibilidades. Aqui é reforçando um pouco da ferramenta oficial para vocês mandarem as fotos, tá? Então, a gente tem o Pipefy, mas a gente também tem um canal WhatsApp para que vocês executem a ação, mandem para a gente por WhatsApp se for necessário para a gente avaliar. Em geral, quando vocês mandam aqui, a gente baixa a foto aqui no computador, tá? Coloca aqui numa telinha e a gente analisa foto por foto. É que o WhatsApp dá essa impressão de ser mais rápido, de ser mais ter essa facilidade de estar na mão e a gente utilizar o tempo todo, né? Mas o Pipefy é a mesma coisa, tá? É a mesma funcionalidade, a gente dá a mesma atenção que a gente dá para o WhatsApp também. Tá? Então é importante que agora no dia 5 de fevereiro, que vai ser o dia oficial para vocês mandarem a foto, e é a partir desse momento que a gente vai começar a premiar vocês, né? Que vocês vão começar a receber aqui por essa execução. Então é importante que vocês enviem, focalizem o envio das fotos aqui, nessa ferramenta, tá? Gente, eu não falei no começo da reunião, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? E qualquer sugestão, fiquem à vontade para me interromper, abrir o microfone para vocês falar. Se vocês não se sentirem confortáveis em abrir o microfone, mandem no chat, tá? Que eu vou ler todas as perguntas e todas as sugestões, tá bom? Bom, reforçando aqui um dos pilares aqui do nosso projeto piloto, né? A gente tem a premiação das redes das lojas participantes aqui, tá? Isso porque a gente conta muito com a rede para conseguir engajar vocês, mas o ponto focal de vocês é importante que vocês tenham a Febrafar, tá? Então é a gente que está responsável por tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente está responsável aqui por escutar todas as dúvidas que vocês tiveram no momento de executar, tá? E propor mudanças também, propor melhorias aqui, tá bom? Então, a premiação para as lojas, ela ficou dividida em dois pilares, que é o pilar de sortimento e o pilar de layoutização. Tá? E aí, para esclarecer, porque a gente percebeu que muitas lojas tiveram dúvida nesse sentido. Então, o pilar de sortimento, a gente está falando de mix, tá? Então, é importante que vocês tenham um mix Colgate. Quando a gente mandou para vocês os planogramas, a gente também mandou uma listagem em cerca de uns 20 itens, se eu não me engano, tá? Que são essenciais em relação à Colgate, que é a nossa parceira nesse projeto. Todos os demais produtos ali que são concorrentes Colgate ali, que compõem a categoria higiene oral, eles são produtos que são referência no mercado. Então, se vocês fizerem a adaptação do mix de vocês para ter aqueles produtos, é o ideal, porque daí a gente está garantindo de fato que vocês estão sendo competitivos com o mercado que hoje já executa esse mesmo planograma. Tá? Então, hoje o mercado executa tem essas marcas, trabalha dessa maneira, trabalha com essa execução, e a ideia é a gente adaptar isso para o nosso modelo de negócio, que foi o que a gente fez aqui, mas que a gente consiga ter essa possibilidade de competir com esse mercado, tá? De estar ali competitivo. O outro pilar é a layoutização, que nada mais é a gente seguir o planograma, seguir exatamente ali como está a imagem. Tá? Então, essa layoutização a gente também considerou o fator Colgate, tá? Que é aqui o nosso foco também. Então, a gente considerou ali os produtos Colgate estarem na ordem que estão no planograma. E os concorrentes a gente também flexibilizou em relação ele não colocou esse concorrente, mas porque ele ligou, ele falou, a gente percebeu que é um produto que ele vende mais na região dele, então ele deixou de colocar um para colocar o outro. Tudo bem, não tem problema. Então, a gente considerou isso na hora de avaliar, tá? Premiação para a rede, né? Então, a gente colocou aqui esses R$800 mensais escalonado, né? Então, a gente tem aqui 70% das lojas dessa rede participando, ganha 70% desse valor, 100% de atingimento das lojas, a gente tem esse valor em 100%. Isso porque a gente percebe que e é muito importante, né, a participação da rede justamente por isso, né? Então, as lojas têm a rede aqui, né, como um aconselhador aqui, né, como quem faz mais parte da rotina dessa loja, quem conhece melhor esses lojistas. Então, é muito importante para a gente ter o apoio dessa rede aqui, né, incentivando essas lojas a participar. Esse pagamento ele é mensal via Superclube, né, diretamente para as lojas e para as redes, tá? Até o dia 5 do mês subsequente à ação. Então, se eu enviar a foto no dia 5 de fevereiro, significa que se eu for aprovado, eu vou receber no dia 5 do mês seguinte, tá?
Essas são as redes que estão participando do projeto hoje. Então, muito obrigada, redes, aqui por nos ajudar com as lojas, e muito obrigada, lojas, por participar aqui, por toparem participar desse desafio que é desenvolver essa categoria. Qual foi o status desses 2 meses, tá, de integração aqui, né, das lojas participantes? Então, a gente teve dezembro e teve janeiro até o dia de hoje. Tá? Então, esse levantamento foi feito até o dia de hoje. A gente teve 15 lojas participando. E dessas 15 lojas, a gente só teve 2 aprovações, tá? Então, a gente teve um número de adesão muito baixo comparado com o que a gente propôs aqui. Então, a gente tem 50 lojas participando desse projeto. E a gente só teve 15 lojas que participaram. E dessas 15 lojas, a gente só teve 2 lojas que foram aprovadas, tá? E aqui a ideia, gente, como eu falei, é construir isso daqui junto, chegar num consenso que faça sentido para vocês e que também seja algo que seja válido para a indústria também, que está aqui, né, incentivando vocês a conseguir desenvolver, ajudando vocês a conseguir desenvolver melhor essa categoria. Então, o nosso engajamento das lojas foi muito baixo. Eu, como eu falei, particularmente consegui falar com algumas lojas das quais eu me propus a ligar, né? Então, consegui falar com algumas lojas, algumas me falaram que dezembro foi um mês que é um pouco mais difícil, algumas distribuidoras estavam paradas, fez pedido, não chegou, né? Mas a gente teve o mês de janeiro também e a gente não teve uma participação significativa das lojas. E a intenção hoje é escutar um pouco de vocês, né? O que vocês tiveram de dificuldade para aplicar, o que vocês decidiram para as lojas que não realizaram a ação, né? Como que vocês chegaram a esse fator, não, eu não vou realizar, o porquê, né? Se a gente consegue mudar, é mix, que para vocês está complicado, é o tempo de vocês que está complicado, a distribuição, enfim. A gente precisa mesmo escutar vocês, porque a nossa intenção aqui é só ajudar vocês, é só ajudar nessa categoria aqui, em mais uma categoria que a gente se propõe aqui a mexer, tá bom? De orientações gerais. A gente colocou aqui um fator, porque esse foi um fator dessas 15 lojas que enviaram foto, mas não foram aprovadas, tá? Então, vou dar um exemplo aqui antes de chegar aqui nos pontos que está no slide, né? Então, a gente chegou a receber fotos que a gente não conseguia analisar, porque estava num ângulo muito difícil, a gente não conseguia ver os produtos que estavam nessa gôndola, uma foto meio tirada de lado, assim, sabe? Então, a gente não conseguia identificar o que foi executado. Então, essa loja ela não foi aprovada. Então, esse ponto aqui de como enviar essas fotos é também pautado nessa experiência que a gente teve nesse primeiro momento, tá? Então, bom, primeiro ponto a gente já falou, né? Então, é muito importante que todas as fotos elas sejam enviadas através do sistema, porque esse é o nosso canal oficial para receber as fotos, tá? As orientações a gente pode dar no WhatsApp, mas é importante que vocês mandem oficialmente no sistema a foto para a gente conseguir validar. Esse é o primeiro ponto, tá? É importante que vocês mandem a foto do antes da execução de vocês, para quem não executou ainda, tá? Então, para quem não executou ainda, mandem a foto do antes, porque a gente quer fazer esse comparativo, tá? Então, como a gente pretende aqui, como a gente vai estudar os dados também dessa categoria dentro da loja de vocês, então a gente vai olhar o que foi antes, né? O que é antes de dezembro aqui, e o que vocês executaram depois, e ver o quanto essa categoria depois cresceu depois que vocês mexeram, fizeram adaptação de mix e layout. Tá? Então, mandem foto do antes para a gente ter aqui um comparativo legal para fazer. E antes de enviar a foto, é importante que vocês identifiquem se a qualidade dessa foto também tá boa. Então, fora esse ponto que eu falei de a gente receber foto de um ângulo que não dá para ver o que foi executado, a gente também recebeu fotos assim que cortavam a categoria, então focadas em uma única parte ali da execução, ou fotos ali que realmente estavam com a qualidade de imagem um pouco ruim, então a gente não conseguia ler ali o que estava escrito, se era Colgate, qual linha da Colgate era. Então, é importante frisar isso. A gente sabe que tem uma limitação em relação a aparelhos, né? Então, a gente sabe o que acontece, mas a gente sempre entra em contato com vocês para tentar entender o que a gente consegue aplicar de melhoria em relação àquela foto, tá? Como que a gente valoriza a execução que vocês realizaram, né? Então, por exemplo, essa é uma das fotos que a gente recebeu. Então, nesse ângulo, a gente não tem visualização das escovas, a gente não consegue visualizar a parte de baixo aqui das prateleiras. Então, eu consigo ver o fundo que vocês colocaram de fundo, mas eu não consigo ver a gôndola em geral, tá? Então, a gente entra em contato com essa loja para entender aqui se ela conseguia tirar fotos de um ângulo melhor, porque eu sei que, às vezes, o corredor ele é muito apertadinho, então tirar a foto ali de um jeito que
dê para pegar tudo é um pouco complicado, mas aí eu vou pedir para a gente tentar aqui um pouquinho mais para a gente conseguir chegar aqui uma foto onde a gente consiga analisar como um todo, tá bom? Lembrando que essa foto, ela foi analisada pela Fibrafar nesse primeiro momento, mas ela vai ser analisada pela Colgate. A Colgate é quem analisa para premiar vocês. Então, dezembro e janeiro, fomos nós que avaliamos todas essas fotos, mas em janeiro quem vai fazer isso também é a Colgate, tá? E a validação deles é a mais importante, que é ela que vai premiar vocês aqui no Superclube, tá? Essa aqui é um exemplo ok de tudo que a gente recebeu. Essa loja foi aprovada, né? Então a gente recebeu essa foto, uma foto paredão, né? Uma execução paredão. Então a gente tem aqui uma execução de um dos planogramas que a gente propôs. Então, a gente consegue enxergar todos os produtos, a gente tem uma visibilidade da gôndola como um todo. Então é importante que a gente consiga ver não só aquelas 2 prateleiras que você executou do módulo infantil, mas a gôndola como um todo, tá? E aí não se preocupa em relação à visibilidade que a gente vai ter, porque a gente dá um zoom aqui, a gente dá o zoom, a gente coloca a cara aqui na tela e a gente consegue identificar o que foi executado. Mas é importante que vocês tirem a foto da gôndola como um todo, tá bom? Exposição de creme dental também foi um item que acabou reprovando algumas lojas que participaram. Por quê? A gente teve algumas execuções parecidas com essas daqui. Tá? Então, a gente teve ali uns buraquinhos na gôndola, uma mistura de uma categoria com a outra, né? A gente teve as pastas, aconteceu bastante, eu acho que é um modelo tradicional de exposição, eu já vi em outras lojas também, antes mesmo de mexer nessa categoria, né, de me procurar desenvolver essa categoria, essa exposição aqui. Então, eu imagino que seja mais fácil aqui, né, para a loja colocar os SKUs aqui, colocar os produtos, né, e conseguir colocar mais produtos, né, porque quando a gente propõe aqui uma exposição que a gente tem ali a caixinha virada, a gente consegue ver o nome da marca, enfim, isso ocupa um pouco mais de espaço dentro da gôndola, né, mas é importante que a execução ela seja feita de uma maneira para ajudar na visualização do seu cliente, tá? Então, é importante reforçar que qualquer estratégia de gerenciamento de categoria, ela é focada no seu cliente. Então, a ideia aqui é tornar essa experiência de estar na sua loja o mais agradável possível. Então, fora o atendimento de vocês deve ser excelente, a ideia é que a gente consiga aqui possibilitar que esse cara ele identifique as categorias e as marcas de uma maneira mais fácil. A gente sabe que a gente tem aí um grande acesso às redes sociais, porque a gente tem um apelo dessas marcas muito grande, então a gente fica assim em cada uma determinada marca. Então é importante que a gente consiga ver, né? Porque depois que eu comecei a mexer aqui com essa categoria, que a gente percebe que a gente tem modelos de escovas diferentes, modelos de pasta diferentes da mesma marca, né? Então é importante que o cliente de vocês tenha essa visibilidade, né? Então o ideal é que a gente conseguisse por assim. Consegue ver o que é um Sensodyne, o que é uma Colgate, qual é a diferença entre um e outro, tá? E a mesma coisa para as escovas, tá? Antes de passar para os itens essenciais de Colgate, vou voltar um pouco aqui, eu queria alinhar aqui com vocês um outro ponto que é importante, tá? Em relação à experiência de compra, e aí eu tô falando como cliente também, tá? Então, é importante a gente preencher o fundo, né? Então, vocês já fazem parte do gerenciamento de categoria de MIP. Alguns de vocês fazem parte do projeto piloto que a gente tem de trade aqui na Fibrafar. E é muito importante a gente preencher o fundo dessa prateleira, tá? Então, a gente sabe que tem uma diferença de uma loja para outra, de um imobiliário para outro, um cabe mais, um outro cabe menos, e não tem problema. Mas quando a gente vê um espaço muito grande assim de fundo, que dá essa impressão de que está faltando produto para quem é cliente. Tá? Então, a gente tem essa percepção de que tá faltando produto ali, de que se eu tirar essa caixinha aqui, se tiver uma frente só, né? Se eu tirar essa caixinha aqui, vai ficar um buraco. E aí eu vou, né? Eu falo que mas eu tô um pouco mais limpada a layout aqui. Então, eu já venho um pouco, talvez a minha opinião seja um pouco mais enviesada. Mas aí eu tiro uma caixinha, sinto que vai ficar faltando um espaço, um buraco, né? Eu vou atrapalhar a execução daquela loja. Mas é importante a gente dar essa visibilidade para o nosso cliente, né? Para o cliente de vocês, que a gente tem produto, ele pode pegar sem ficar com medo ali. Então, é bom que a gente preencha, é importante que a gente preencha o máximo que der. Precisa colocar até o fundo, sabe? Vai ter que fazer um estoque gigantesco aqui para poder preencher esse fundo aqui, dessa prateleira que ela é bem funda, né? No caso desse imobiliário. Não precisa preencher tudo, gente. É só para que ele tenha essa impressão, só para o cliente de vocês tenha essa impressão
de que tem um produto ali, ele não precisa ficar com receio de pegar. Então, aqui, para essa gôndola, eu indicaria pelo menos 3 de fundo, tá? Então, mais 3 de fundo já seria o suficiente, tá? Para a gente ter essa percepção de que tem mais produto aqui, tá? A gente queria uma mensagem diferente. Pode falar. A mensagem a gente recebeu, eu ia fazer um suspense aqui para apresentar uma pessoa para vocês, mas eu já vou apresentar porque ela tá me dando algumas orientações aqui, depois vocês vão ver o rostinho dela. Ah, não, vocês já conseguem ver. A gente recebeu umas perguntas, recebeu uma pergunta aqui no chat, e a Cleo, né, é a nossa assistente aqui de gerenciamento de categoria. Então, ela que vai começar a atender vocês, tá? Aqui do GC Colgate e do GCMI também, para quem tá fazendo parte já. Então, ela é quem fica responsável aqui dentro da Febrafire por isso, e não mais a Mica. A Mica, ela continua aqui para atender vocês também no que for necessário, mas a pessoa responsável por esse atendimento agora vai ser a Cléo, pra gente ter uma pessoa só para cuidar de vocês, viu? Então ela vai ler aqui pra gente uma pergunta que mandaram no chat, tá bom? Um comentário aí que a gente trabalhar com vocês. Aqui o comentário foi, fica complicado às vezes, pois não temos as prateleiras adequadas, mas improvisamos. Compramos vários produtos, enchemos de escovas e cremes dentais que nem tem saída e nada, desmotiva. Tem um comentário que a gente fez da drogaria ultra popular. Tá, legal. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas vou repetir aqui, tá, gente? Então, a gente recebeu essa mensagem aqui no chat falando que às vezes o número de prateleiras é menor, né? A gôndola é um pouco diferente do que está ali na imagem do planograma, e que vocês acabaram enchendo essas prateleiras, essas gancheiras, enfim, com produtos que talvez não tenham muita saída aí na loja de vocês nesse momento, que isso pode desmotivar um pouco. Gente, o primeiro ponto, tá? Então, quando a gente fez a primeira reunião com vocês, né, a gente falou, a gente fez a primeira reunião com vocês, o Gatti participou, e a gente reforçou, né, esse ponto de que esses itens que a gente tem dentro do planograma, eles são os itens, tá, que são referências no mercado e que torna vocês ainda mais competitivos, mas a gente respeita a particularidade de cada um de vocês, a gente sabe que vocês conhecem melhor o cliente de vocês do que qualquer outra pessoa, tá? Então, durante todo esse processo de adaptação das lojas de dezembro a janeiro, todas as informações que a gente recebeu, todas as consultas que foram feitas aqui pela Febrafire, a gente reforçou esse ponto de que os itens essenciais são esses itens essenciais de Colgate, inclusive essa tela que está aqui. E todos os outros itens são para tornar vocês mais competitivos. Então, pode ser nesse primeiro momento que você teve essa percepção na hora de comprar de que esse item não vende, vai me dar prejuízo e eu encher minha loja com isso. Mas, às vezes, a gente precisa parar realmente para analisar, e aí falando isso com experiência também no gerenciamento de categoria de MIP, né, de que eu não vendo esse produto porque eu não tenho na minha loja, então outra pessoa está vendendo, ou eu não vendo esse produto porque em algum momento eu coloquei ele no autosserviço e ele realmente não teve saída. O meu cliente realmente não compra isso. Então, é sempre importante a gente fazer essa análise de eu não vendo porque eu não tenho, eu não vendo porque eu não trabalhava com essa marca até agora, ou eu não vendo porque eu já tive essa experiência anterior e não vale a pena. Se vocês tiveram essa experiência anterior, tudo bem vocês fazerem a adaptação do concorrente aqui para algo que vocês já estão adaptados a trabalhar e que o cliente de vocês já compra muito bem, obrigada, tá? Esses 2 meses foram 2 meses de adaptação. Então, como eu falei, a gente quer construir isso junto com vocês, tá? Então, se porventura vocês falarem pra gente, eu não comprei esse item aqui concorrente porque é um item que não vende, já tive uma experiência anterior, eu não vou reprovar vocês, e a gente tem falado muito isso com o Colgate também, tá? Dessas flexibilidades que vão ser necessárias. Em relação à prateleira, tá? Eu trouxe aqui para vocês um bloco onde a gente vai falar um pouco dessa adaptação, porque assim como no MIP, para vocês que participam do MIP aqui na Febrafire, que a gente tem pessoal da Ultra Popular também, que segue um modelo de gerenciamento de categoria de MIP um pouco diferente do que a gente faz aqui na Febrafire, e é pouca coisa, viu, pessoal da Ultra Popular. Mas no MIP a gente também tem essa adaptação de mobiliário, né? Então a gente também a gente leva ali para vocês uma gôndola ali, propõe uma gôndola para vocês de 6 prateleiras, mas você só tem 3. Como que eu faço? Só tenho 4. Como é que eu faço? Eu não faço, eu deixo de fazer. Então, existe essa possibilidade de adaptação e a gente está aqui para ajudar vocês com isso também, tá? Bom, esse aqui é um módulo baixo, adulto, que é o que a gente estava propondo, e um módulo infantil, completo.
Quais são os itens essenciais? A gente circulou aqui para vocês os itens essenciais que são da Colgate, tá? E que precisam estar na execução de vocês. Fora esses itens aqui, eu posso trabalhar com outro concorrente? Pode. A Sensodyne aqui na minha loja não vende muito, eu já fiz o teste e não dá certo. Posso colocar outro produto? Pode, você pode colocar outro produto. O que eu vou considerar de layout e de mix são esses produtos que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? São esses produtos que são essenciais. É importante que vocês tenham todos, porque aí a gente consegue, né, traduzir isso para o que o mercado tem. Mas, se vocês não tiverem, não tem problema. Esses são os itens essenciais. Se por acaso tiver um mix completo e estiver faltando aqui esses itens, esses são os itens mais importantes para a Colgate. Então, provavelmente, eles reforcem essa necessidade de que precisa ter esses itens para ele poder, para a Colgate poder aprovar e vocês receberem aí o valor referente a essa ação, tá bom? Vamos deixar pro final? Já tô indo pro final, gente, aí eu leio tudo no final, tá? Vou aqui para como adaptar o layout, tá? Então, que foi o que a gente recebeu nesse chat, né? Então, de novo, a gente tem um módulo baixo aqui, que em grande parte foi o que a gente teve mais de aplicação, né? Foi o que as lojas executaram. E meio módulo infantil. Como que eu vou adaptar, tá? Então, essa foi uma adaptação que foi realizada, tá? Dentro do que foi proposto. Então, a gente tem aqui, né, 4 prateleiras, desse lado aqui, e aqui a gente tem mais uma prateleira seguinte. No planograma, como vocês podem observar, a gente tem uma prateleira completa aqui de glicerina, né? Então, de glicerina não, perdão, de enxaguante bucal. Então, a gente tem uma linha completa aqui, a gente tem uma prateleira contínua aqui, né, com todos os enxaguantes. E aqui a gente tem uma adaptação, parte desse mobiliário era de madeira e outra parte aqui era de vidro. Tem problema? Não tem problema, uma adaptação. Aqui a gente tem 4 prateleiras e aqui a gente tem 4 prateleiras tirando aqui as gancheiras, certo? Então a gente tem uma adaptação em relação a esse mobiliário. E a mesma coisa no mobiliário infantil. Eu vou parar aqui para ler o chat de vocês. Eu consigo ler daqui, acho que fica melhor para vocês me escutarem. O Marcelo perguntou se vocês vão receber essa apresentação. Sim, vocês vão receber essa apresentação, vou enviar para todos vocês, tá? Para a rede, para a loja também. Tá, a Rudineia colocou aqui que os itens de Oral B tem muita ruptura nos estoques das distribuidoras do Mato Grosso. A gente conversou com a Rudineia, foi uma das lojas que eu consegui falar aqui, quando a gente estava fazendo a avaliação das fotos, né? E esse foi um ponto que a gente trouxe aqui internamente, que a gente está conversando também com o pessoal do nosso comercial para entender o que a gente consegue fazer para ajudar vocês em relação a essa ruptura nos distribuidores, tá? E aí eu volto com uma resposta mais completa para vocês em um segundo momento. Eu mando isso para vocês no WhatsApp ou no e-mail, porque eu ainda não tive esse retorno. Então, eu não consigo atuar diretamente agora, nesse momento, e dar uma resposta específica para vocês. Mas eu volto com essa resposta, tá bom? Tem algum que eu esqueci de ler? Tem aqui o do Carter. Pode falar. Ele disse: alguns dos nossos produtos após a exposição foram vendidos com maior facilidade, tanto que vamos ser cliente para envio da próxima foto. Tá, não sei se vocês escutaram, né, mas Carter? O Carter mandou aqui, que não apareceu aqui para mim, mas falando que alguns dos itens que ele não trabalhava, certo? Isso, ele falou que alguns dos nossos produtos após a exposição, eles foram vendidos com a maior facilidade. Legal. Então, um feedback positivo que a gente já teve nesses 2 meses de adaptação, que já teve aí um aumento na procura, um aumento na venda de alguns itens que já estavam ali expostos e que teve ali uma organização, que depois dessa organização, né, dessa adaptação de mix, de repente, dessa adaptação de layout, teve uma saída maior. Obrigada pelo feedback. É super importante para a gente receber o feedback de vocês, seja ele positivo ou não, tá? Porque a ideia é que a gente consiga fazer as adaptações que forem necessárias aqui. Vou seguir aqui com um cronograma, tá, gente? Bom, como que ficou programado aqui para vocês, tá? Para vocês terem aqui uma visibilidade melhor, a gente trouxe aqui uma planilha. A gente sempre acaba mandando ali os comunicados no e-mail e também no WhatsApp, então pode ser que as informações fiquem um pouco perdidas, então eu trouxe um calendário, tá?
Então, essa fase de adaptação, ela não teve pagamento, a gente colocou aqui janeiro, mas a gente já está nessa fase desde a segunda semana de dezembro, tá? O envio das fotos para a Febrafar, né, por parte das lojas. Então, vocês precisam enviar para a gente até o dia 5 de todo mês, tá? Então, é importante que em fevereiro, mesmo para quem não enviou foto nesse período de adaptação, envie a foto do antes e do depois da execução até o dia 5 de todo mês, tá? A foto do antes é uma vez só que vocês vão enviar. A apuração da Colgate, ela acontece do dia 6 ao dia 15, tá? Então, esse é o período que eles têm para adaptar as fotos, para avaliar as fotos de vocês. E a intenção aqui é que a gente consiga avaliar aqui de uma maneira um pouco mais genérica, né? Tudo que vocês enviarem, porque a ideia é que a gente consiga defender com o Colgate, né? Todas as adaptações que vocês tiveram que fazer, seja por limitação de espaço, seja por limitação de espaço ou por qualquer outro motivo. Então, é a apuração de Colgate, que é quem define se vocês vão ser premiados, né? É do dia 6 ao dia 15, tá? Os créditos no Superclube, eles vão acontecer no dia 5, referente ao mês anterior. Então, eu envio a foto no dia 5 de fevereiro e em março, no dia 5, eu recebo referente à ação, né? Referente à foto do mês anterior. Antes de abrir aqui para dúvidas, teve um outro ponto que a gente enviou no grupo essa semana, foi em relação à palavra-chave, né? Então, todo mês vocês vão receber uma palavra-chave diferente. Essa palavra-chave, ela deve estar exposta junto ali com a foto do mês. E é importante que essa palavra-chave, vocês vão escrever ela ali no sulfite, tá? Numa folha branca, e vão expor ali perto da gôndola onde vocês colocaram o módulo de higiene oral e o de higiene infantil também. Tá? É importante que não tampe nada. Então, é assim, essencial para que a gente consiga apurar a foto de vocês, Colgate também, que vocês enviem, né, essa palavra-chave sem tampar nenhuma prateleira e nenhum produto. Ok? Aqui a gente já abre para dúvidas. Era isso que eu tinha para falar para vocês, dos principais pontos que a gente levantou. Eu vou tirar minha apresentação aqui para conseguir ver quem está com a câmera ligada, enfim. E, bom, essa é a ideia. A gente, durante esse processo, né, a gente treinou, a gente disponibilizou alguns profissionais da equipe de campo de GCMIP para atuar nessa categoria. Não é a área deles, tá? Então eles cuidam de GCMIP. E aí eles conseguiram, dentro da rota que eles já tinham de aplicação de MIP, eles conseguiram atender algumas lojas para tirar as principais dúvidas. Mas eu recebi um retorno, né, de uma das lojas que a gente conversou, informando que teve ali um erro na hora de